Olá, sou Juan Carvalho, professor de Matemática Discreta da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje vamos estudar as propriedades de relações binárias. São quatro: propriedade reflexiva, simetria, antissimetria e propriedade transitiva. Vamos lá. Uma relação R no conjunto A, ela é reflexiva quando todo elemento do conjunto A se relaciona com ele mesmo. Perceba que essa proposição se torna falsa da seguinte maneira. A gente diz que todo sapo é verde. Isso vai ser falso se algum sapo não for verde. Então, a relação é reflexiva quando todo elemento do conjunto A se relaciona com ele mesmo. Portanto, ela não será reflexiva se existir pelo menos um elemento do conjunto A que não se relaciona com ele mesmo. Vamos ver aqui, classificar 5 relações, verificar se elas são reflexivas. Todas elas são relações binárias definidas no conjunto A, formado por 1, 2, 3 e 4. Então, para uma relação ser reflexiva no conjunto A, ela precisa ter os pares 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4. R1 seria uma relação reflexiva no conjunto A? Não, porque só possui o par 1, 1. Estão faltando o 2, 2, o 3, 3 e o 4, 4. R2 seria uma relação reflexiva no conjunto A? Tem o par 1, 1, o 2, 2, o 3, 3 e o 4, 4. Portanto, o R2 de fato é uma relação reflexiva. R3 seria reflexiva, ela não tem nenhum dos pares 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4. O mesmo acontece com R4, portanto, R3 e R4 não são relações reflexivas. E R5 é o conjunto vazio. Obviamente, não possui nenhum elemento, a relação R5, então ela também não vai ser uma relação reflexiva. Ela não contempla os pares 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4. Perceba que a propriedade reflexiva é bastante simples, certo? A seguinte propriedade que nós veremos agora é a propriedade da simetria. Uma relação ela vai ser simétrica quando? Sempre que você tiver o par AB, você deve ter também o par BA, o par correspondente, o par dual, certo? Então, para você verificar se uma relação ela é simétrica, como é que a gente procede? Você vai tentar verificar se ela não é simétrica. Você vai procurar, encontrei um par AB, você vai verificar se o par BA está presente lá. Se você verificou que tem um par AB de forma que o BA está ausente, então isso fere a propriedade da simetria. Você achou um contra-exemplo para a propriedade da simetria. Logo, a sua relação não será simétrica. Se você tentou achar esse contra-exemplo AB e faltar o BA, tentou achar um contra-exemplo e não conseguiu, então a sua relação não fere a propriedade de simetria, então ela vai ser classificada como simétrica. Vamos verificar com as relações do caso anterior se elas são também simétricas para cada uma delas. R1. O par 1, 1, o correspondente dele, o dual, seria ele mesmo, 1, 1. Já o par 1, 2, o par correspondente seria o par 2, 1, que está presente na relação. E o par 2, 1, seu correspondente, é o anterior, 1, 2, também está presente na relação. Portanto, o R1 não fere a propriedade da simetria e vai ser classificada como uma relação simétrica. R2, o par 1, 1 está presente e o correspondente é ele mesmo. 1, 2, o correspondente seria 2, 1, pertence à relação. 1, 4, o correspondente seria 4, 1, também está presente na relação. 2, 1, correspondente é 1, 2. 2, 2 é ele mesmo, o par correspondente. O mesmo acontece com 3, 3 e com 4, 4. E o par 4, 1 correspondente é um 4. Então, perceba que não tem nenhum contra-exemplo para a simetria. Portanto, R2 será sim classificada como uma relação simétrica. Já R3 possui o par 2, 1, mas não tem o par 1, 2. Isso fere a propriedade da simetria. O mesmo acontece, tem 3, 1, não tem o 3.
tenho 3, 2, não tenho 2, 3 e assim sucessivamente. Portanto, R3 não será classificada como simétrica. R4 possui o par 3, 4. O correspondente seria o par 4, 3, que está ausente. Então, R4 não é uma relação simétrica. Agora, bastante atenção com a relação R5, conjunto vazio. A gente possui algum par AB de forma que o BA esteja ausente? Não, a gente não tem nenhum par em R5. Então, percebe que a gente não consegue encontrar um contra-exemplo em R5. Portanto, R5, o conjunto vazio, vai ser classificado como uma relação simétrica. Outra propriedade é a antissimetria. A antissimetria costuma causar bastante confusão. As pessoas tendem a confundi-la com a simetria. Mas a gente vai ver daqui a pouco como diferenciá-las. A propriedade da antissimetria diz o seguinte: se você tem o par AB e simultaneamente o par BA, isso só é permitido quando A e B forem iguais. Então, assim como nós fizemos com a propriedade da simetria, nós vamos procurar contra-exemplos para a antissimetria. O que seria um contra-exemplo para a antissimetria? Você ter o par AB, ter o par BA, mas eles serem elementos diferentes. O A ser diferente de B. Se você achar um contra-exemplo desse tipo, isso fere a antissimetria. Se você não achar esse contra-exemplo, a sua relação vai ser classificada como antissimétrica. Vejamos com as relações dos exemplos anteriores. R1. Primeiro par, 1, o A é igual a B, não é problema para a antissimetria. O par 1, 2. O correspondente seria 2, 1. E ele está presente na relação. Portanto, essa relação não vai ser classificada como antissimétrica. R2. Assim como R1, ela possui o par 1, 2 e também o par 2, 1. Isso fere a antissimetria. Ela também possui o par 1, 4 e o par 4, 1. Portanto, R2 não vai ser classificada também como antissimétrica. Agora R3. R3 possui o par 2, 1. O par 1, 2 está presente? Não. 3, 1. O par 1, 3 está presente? Também não. Então, 3, 2, o correspondente, o 2, 3, não pertence à relação. 4, 1, o correspondente, 1, 4, está fora da relação. O mesmo acontece com 4, 2 e 4, 3. O par correspondente 2, 4 não pertence. E o par correspondente aqui, o 3, 4, também está ausente. Portanto, R3 é sim uma relação antissimétrica, porque a gente não encontrou nenhum contra-exemplo. R4, formada pelo par 3, 4. O par 4, 3, que poderia quebrar a antissimetria, está presente? Não. A gente não consegue encontrar o contra-exemplo, logo R4 também é uma relação antissimétrica. O mesmo acontece com o conjunto vazio. A gente não consegue montar um contra-exemplo, logo essa relação ela vai ser também classificada como antissimétrica. Mas preste atenção, certo? Como eu falei antes, é comum confundir a simetria com a antissimetria. Mas elas são propriedades totalmente diferentes. Uma não é o contrário da outra. Uma relação pode ser simétrica e antissimétrica? Pode sim. Essa relação com 3, 3 é tanto simétrica quanto antissimétrica. Ela pode ser simétrica e não ser antissimétrica? Também. Basta considerar essa relação, por exemplo. Tem o par 1, 2 e 2, 1. Então ela é simétrica, mas esses dois pares quebram a antissimetria. A relação pode não ser simétrica e ser antissimétrica? Pode sim. 2, 4, está faltando 4, 2, portanto ela não é simétrica. Mas ela não tem um contra-exemplo da antissimetria, portanto ela é uma relação antissimétrica. E uma relação pode não ser nem simétrica nem antissimétrica? Também. Essa relação possui o par 1, 2 e o par 2, 1. Isso quebra a antissimetria. E ela possui o par 2, 3, mas o par 3, 2 está ausente. Logo, ela não é uma relação simétrica.
Então, tome cuidado para não confundir as duas propriedades. Uma propriedade, simetria e assimetria, elas não são inimigas uma da outra. A relação, conforme vimos, pode apresentar apenas uma das duas, as duas propriedades, ou até mesmo nenhuma das duas. E a última propriedade que nós vamos ver é a propriedade da transitividade. Ela é a que exige um custo computacional um pouco mais elevado, mas é bastante simples também para verificarmos. Uma relação ela é transitiva quando? Se você tiver o par AB e o par BC, então você deve obrigatoriamente também ter o par AC. Um contra-exemplo para a transitividade, portanto, seria você ter o par AB, também ter o par BC, mas o par AC está ausente. Se isso acontecer, é um contra-exemplo para a transitividade e a sua relação não será classificada como transitiva. Vejamos com os nossos exemplos. R1. R1 seria uma relação transitiva. Perceba. Vamos tentar achar um contra-exemplo com um 2. O par 1, 2 está presente. Tem algum par que comece com 2? O 2, 1. Então, se eu tenho um 2 e 2, 1, para eu ser transitivo, eu tenho que ter o par 1, 1. Tudo bem, ele está aqui presente. Agora, se a gente olhar do ponto de vista do par 2, 1, nós temos o par 2, 1 e o par 1, 2. Se de 2 eu vou para 1 e de 1 eu vou para 2, para a relação ser transitiva, eu deveria ir também de 2 para 2. Mas o par 2, 2 está ausente. Portanto, a relação R1 não é transitiva. A relação R2 ela seria transitiva. O par do tipo 1, 1, como aqui as duas componentes são iguais, elas não influenciam na transitividade. Agora o par 1, 2. Vamos procurar quem começa com 2. O par 2, 1. De 1 eu vou para 2, de 2 eu vou para 1. O par 1 está presente? Está. Mais alguém começa com 2. Só o 2, 2. De 1 eu vou para 2, de 2 eu vou para 2. O par 1, 2 está presente? É ele próprio. O par 1, 4. Quem começa com 4? O 4, 1. De 1 eu vou para 4, de 4 eu vou para 1. O par 1, 1 está presente? Está. Então, a gente não consegue encontrar um contra-exemplo com o 4. O par 2, 1. Quem começa com 1? 1, 2. Tá certo? De 2 eu vou para 1. De 1 eu vou para 2. De 2 eu vou para 2 para ser transitivo? Sim. Agora vejamos o que acontece. De 2 eu vou para 1. E de 1 eu vou para 4. O par 2, 4 está presente? Não. Portanto, essa relação ela não é uma relação transitiva. Perceba que a propriedade transitiva exige um tempinho a mais para a gente verificá-la. A relação R3, 2, 1. Quem começa com 1? Não temos nenhum par. 3, 1. Mais uma vez, não tem ninguém que comece com 1. 3, 2. Quem começa com 2? O par 2, 1. Se de 3 eu vou para 2 e de 2 eu vou para 1, eu tenho que ter o par 3, 1. E ele está aqui presente. Tá certo? Processando o par 4, 1. De 4 eu vou para 1. Nenhum elemento começa com 1. Agora processando o par 4, 2. De 4 eu vou para 2. De 2 eu vou para 1. Eu tenho que ter o par 4, 1. Ele está aqui presente. Processando o par 4, 3. Quem começa com 3? Nós temos o 3, 1. Se de 4 eu vou para 3 e de 3 eu vou para 1, eu tenho o par 4, 1. Ele está aqui presente. E quem também começa com 3 é o 3, 2. Se de 4 eu vou para 3 e de 3 eu vou para 2, o par 4, 2 deve estar presente. E ele está aqui. Portanto, a gente não encontrou nenhum contra-exemplo para a transitividade em R3. Logo, R3 é uma relação transitiva. R4. 3, 4. Eu encontro algum par que comece com 4 para tentar formar um contra-exemplo? Não. Portanto, R4 também vai ser uma relação transitiva, porque a gente não consegue mostrar um contra-exemplo. O mesmo acontece com R5, que é o conjunto vazio. Tá certo? Vai ser classificado também como uma relação transitiva, porque a gente não consegue montar um contra-exemplo para a transitividade. Vistas as 4 propriedades,
Agora é a sua vez. Tente resolver essas 3 questões. Você deve classificar cada uma das relações, verificando se é reflexiva, se é simétrica, se é antissimétrica e se é transitiva. Bons estudos!